Oi gente, tudo bem? Eu sou a Van e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os livros que eu li em junho de 2019. Eu comecei o mês então lendo, ou tentando, A Intuição do Estante, do Gaston Bachelard, com tradução do Antônio de Pádua Danesi. Esse é um livro um pouco complicado de comentar, o que eu particularmente acho um pouco complicado de comentar. Na verdade, tem mais dois, assim, nessa minha pilha de livros de junho, porque ele é um livro muito teórico, de umas coisas que eu nunca tinha estudado antes. Aqui o Gaston foi um filósofo francês que, sei lá, trabalhou com física, química e um monte de coisa. Eu conheço ele por causa da Flávia Gazi, e eu tô rouca hoje também. Eu conheço por causa do Joy, que é o grupo de estudos da Flávia Gazi, e que faz análise do imaginário e tudo mais. Ela posta alguns vídeos no canal do Garotas Geeks, de análise do imaginário. O primeiro que eu vi foi da Bruxa, se eu não me engano, acho que foi o primeiro que existiu. E aí, desde então, eu me interesso bastante e sempre procurei alguma coisa do Gaston. E aí, eu aproveitei que eu precisava fazer um trabalho em que eu ia analisar a questão da memória do narrar da Lenu, da tetralogia. E peguei esse livro pra ler pra ver se encaixava, e de fato se encaixou bastante. E aí a questão, né? Eu li esse livro, então, muito voltado pra isso, então prestei muita atenção em todas as partes em que ele falava de memória. Tem algumas marcações, então todas as marcações são sobre isso. Mas o livro não é só sobre memória. Aqui o Gaston Bachelard, ele vai usar de outras teorias, ele vai falar de Bergson, vai falar até de Einstein, de alguns outros pensadores, para pensar e repensar a nossa percepção do tempo. Então aqui ele fala sobre essa questão de duração do próprio instante, o que é um instante, o que forma a memória e todas essas coisas. Tem umas partes muito de exatas pro meu gosto, né, enquanto pessoa total de humanas. Mas ainda assim, eu acho que ainda não entendendo tudo, não me situando talvez muito bem em tudo que ele fala, foi um livro que me ajudou muito para esse trabalho. E é um livro que eu tenho vontade de reler. Talvez lendo os trabalhos antes pra me localizar melhor, não sei. Eu não achei a questão da escrita assim tão complicada. Eu acho que o pior mesmo foi. Pior. O mais difícil mesmo foi tentar me localizar no meio desse tanto de informação que eu não conhecia antes. O próximo livro eu não tenho aqui comigo, então vou deixar. Eu vou vir pra cá. Deixa a capa aqui. Que é O Alto da Maga Josefa, da Paula Siviero. Esse foi um livro que eu li pro Ler Mulheres aqui de Curitiba. O pessoal do Ler Mulheres, eu não lembro necessariamente quem foi, mas classificou perfeitamente como Buffy do Sertão. A gente vai acompanhar então um Toninho, que é um moço de uns 20 e poucos anos, que veio de uma família de caçadores. Eu amo o prefácio, em que a gente tem contato com a família dele. Então, além do Toninho, a gente também tem a Josefa, que é uma maga, que a gente não sabe muita coisa sobre ela, porque ela é toda misteriosa. Eles acabam se encontrando e decidem sair juntos, caçando criaturas malignas pelo sertão. E aí o livro é engraçado. Eles encontram, sei lá, uma vampira, e aí eles começam a pensar, meu Deus, uma vampira no sertão, uma vampira tinha que estar no sul. De fato, a vampira tinha que estar em Curitiba, explica hoje um dia, claro. E ao longo dos capítulos eles vão encontrando então várias criaturas. Em geral, essas criaturas são, digamos, próprias de contos e fábulas e histórias que não são brasileiras. A gente até comentou no Ler Mulheres sobre, sei lá, como seria interessante que eles usassem o Saci Pererê de forma não racista, obviamente. Qual que é o do pé virado? Curupira. O Curupira e todas essas histórias que a gente tem mais proximidade. E esses capítulos são bem divididinhos, então cada capítulo eles vão começar e vão completar uma aventura. O livro é bem rápido de ler, ele só está disponível para e-book, eu vou deixar aqui embaixo. Em geral, ele é bem engraçado. Porém, eu cansei um pouco da fórmula ao longo do livro. Então, sei lá, o primeiro capítulo, que é sobre a família dele, eu amei. Eu queria muito saber mais sobre aquele núcleo. Mas depois disso eu fui cansando das historinhas. A Paola, ela não é nordestina. E aí ela fala que ela fez todo um processo de pesquisa e tudo mais. E nós, aqui do Sul, em geral, nós achamos, nossa, que incrível, realmente, escreveu como uma nordestina. Mas eu tenho uma amiga que é nordestina, ela falou, gente, isso é só uma que ela sentiu, né? Que foi uma forma de tornar o Nordeste um negocinho só. Porque ela, por exemplo, é do Maranhão. Ela disse que deu graças por a Paula não ter chego no Maranhão. Mas o que ela viu foi uma mistura de cultura, uma mistura de comida, uma mistura de até ambientação. Porque o Nordeste não é uma coisa só, né? São muitas coisas e muitas coisas diferentes entre si. Mas de modo geral é isso. É um livro de fantasia, um livro de uma autora independente, um livro interessante de se conhecer, engraçadinho, mas que tem problemas.
O próximo livro é extremamente difícil de falar sobre, principalmente extremamente difícil de falar sobre em 3 minutos, que é em geral o tempo que eu levo pra falar sobre os livros nesse apanhado do mês. Que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, com tradução do coletivo Sycorax. Acho que é Sycorax. Esse livro foi lançado em 2004, porém ele só chegou ao Brasil em 2017, se eu não me engano, ou 2017. E eu tinha começado a ler ele em outubro, na época das eleições, e parei. Ele é muito denso, ele fala de coisas que até então eu não tinha tido muita aproximação, que é do Capital, né? Fala do Marx especificamente. Até então eu tinha lido só o Manifesto Comunista. Ela fala também do Foucault, esse eu já tinha lido, tive até um curso que eu fiz de literatura erótica, inclusive, que a gente comentou um pouco sobre a história da sexualidade e tudo mais. Fala de história, que é um negócio que, apesar de mamãe ser professora de história, eu nunca mais tinha pego, nunca mais tinha lido nada sobre, principalmente sobre essa época, né? Transição do feudalismo pro capitalismo. Ele é denso para um cacete. É isso, basicamente. E aí eu achei que eu não conseguia ler. Então eu fui meio que parando, aí eu pegava de novo, e aí parava, e eu pensava, meu Deus. E eu tenho sorte de ter amigos acadêmicos. E no começo do ano a gente resolveu montar um grupo de estudos pra ler, entre outras coisas, O Caliban e a Bruxa. E aí então que eu peguei, de novo, acho que a gente começou em março ou abril, por aí. Peguei de novo o livro e terminei agora na metade de junho. Voltando. Nossa, já deu 3 minutos, eu não falei absolutamente nada, né? Então aqui é a Silvia Federici, que é uma historiadora. Ela vai falar sobre esse período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, pegando as teorias do Marx e do Foucault, mas preenchendo lacunas que eles deixaram. Ela vai colocar pra gente esse período de transição não como algo que se deu como uma evolução. O capitalismo aqui chegou como uma contra-revolução. No período feudal, a Silvia vai colocar e dar exemplos, esse livro é cheio de referências, cheio. Eu separei, vai ser confusa essa resenha, só isso. Eu deixei em azul as flagzinhas de referências que me interessam especialmente por essa questão de mulheres e tudo mais, que eu estudo, mas o livro é repleto de referências, as notas de rodapé são ótimas. E então ela vai explicando com referências, com imagens, com fontes, como essa transição para o capitalismo aconteceu como uma contra-revolução. Por exemplo, aqui na página 44 ela coloca: o capitalismo não foi produto de desenvolvimento evolutivo que deu luz às forças que estavam amadurecendo no ventre da antiga ordem. O capitalismo foi uma resposta dos senhores feudais, dos mercadores patrícios, dos bispos e dos papas a um conflito social centenário que chegou a fazer tremer seu poder e que realmente produziu uma grande sacudida mundial. O capitalismo foi a contra-revolução que destruiu as possibilidades que haviam emergido da luta anti-feudal. Ela mostra em todo momento como existia uma tentativa de vida à parte daquele sistema feudal. Ela fala muito dos hereges e de como, ao longo do tempo, todo o imaginário que a igreja e que as pessoas tinham dos hereges foi passado para as bruxas. A caça às bruxas, então, está diretamente conectada com a criação e com o desenvolvimento do capitalismo. Ela veio como uma forma de destruir duas coisas: o meu sentido de coletividade, que era muito forte na época do feudalismo, que aí volta de novo, totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu como feudalismo nas aulas de histórias. E aí a gente volta pra Chimamanda, ou sei lá, pra qualquer pessoa que fala sobre o perigo de se saber uma única história, né? Sobre o perigo de se saber a história só de quem venceu. Venceu. A gente precisa, acho que caçar e ir mais a fundo pra entender que existem outras verdades. E a outra é para destruir o controle que as mulheres tinham sobre a sua função reprodutiva. A sociedade, de modo geral, é incentivada a denunciar mulheres, em geral eram mulheres mais velhas, que nessa transição não tinham mais como depender dos filhos, então elas buscavam uma forma alternativa de sobrevivência e eram como curandeiras. Ela mostra também os motivos, que vão muito além da Bíblia, para que a igreja condene coisas como a homossexualidade, a constituição de família dos padres, falando especificamente da igreja católica, que era o que tinha aqui,
e o próprio aborto. Porque o interesse da igreja, e a gente tem spoiler não, né? Se a gente for minimamente consciente, a gente entende que o interesse por trás da igreja é essa questão de mão de obra. É ter mão de obra principalmente barata. Então, para ter mão de obra barata, a gente precisa ter várias crianças, vários filhos. A reprodução é naturalizada. Aí o papel da mulher é ficar em casa com os filhos. E aí, principalmente, e é uma coisa que é muito legal que eles trazem no Feminismo para os 99%, no manifesto, é o trabalho da mulher como reprodutora, o trabalho dela dentro de casa não é remunerado. A Silvia continua com esse assunto no ponto zero da revolução. Não lembro como ele é colocado no manifesto, no Feminismo para os 99%. Mas é uma expressão como se fosse isso, é uma mão de obra reprodutiva, né? É a única coisa que resta à mulher, mas ele não tem nenhum valor de comércio, valor de trabalho, valor de troca. Então a mulher depende do homem e a gente vê a merda toda acontecendo. Outra coisa que eu acho bem interessante que a Silvia coloca aqui é sobre como a igreja usa da prostituição como forma de separar aquela ideia de coletividade. A gente vê também a questão do estupro meio que sendo normalizada. A gente vê a questão da prostituição como sendo normalizada. Inclusive tem uma parte, eu não anotei o local, mas tem umas partes em que a Silvia coloca como as prostitutas iam até a igreja, os caras estavam lá rezando e elas iam atrás deles, e pra igreja tava tudo certo. Até como forma de domar aquelas pessoas, né? A Silvia coloca uns episódios em que prostitutas se vestiam de homens para atrair homens homossexuais, que já existiam na época, e que precisavam, muitas aspas, ser domados pela igreja. Enfim, ela vai falar também no último capítulo, que eu acho muito, muito, muito importante, sobre essa questão da colonização. Ao longo do livro ela também coloca mais ou menos o que acontecia aqui na América, o que acontecia na América Latina, mais ou menos nesse período, mas esse é um livro muito focado em Europa. Não dá pra ir achando que será o contrário. Ela fala sobre a visão, né, a questão da visão do corpo, enfim, fala sobre absolutamente muita coisa. Ele é muito denso, ele é muito cheio de informações, ele tá todo riscado, e eu acho que ele meio que funciona como manual, porque não dá pra ler uma vez e deixar parado. Eu vou deixar aqui embaixo uma entrevista com a Silvia, que eu achei bem interessante, pra dar uma complementada, porque é isso, porque é muito denso e eu não consegui falar nem de metade do que ele fala. E super, super, super recomendo. Tem vários videozinhos, tem um vídeo de um encontro, se eu não me engano, que teve em São Paulo, que também é bem interessante de se acompanhar se você tá tendo alguma dificuldade. E sério, é ótimo. Eu li um outro livro que eu não tenho, que eu vou deixar a capinha aqui do lado, que é o Almost Adulting, da Arden Rose. Na verdade, eu não li esse livro, eu ouvi ele em e-book. Em e-book, não. Eu ouvi o audiolivro dele. A Arden, então, é uma youtuber novinha, acho que ela tem uns 22 anos, que lançou esse livro tem acho que uns 3 anos. Na época do lançamento, ela soltou no canal dela um videozinho de apresentação, meio que... não sei se é apresentação, tipo um trailer do livro, e eu achei aquele vídeo muito bom, vou deixar ele aqui embaixo. E desde então eu fiquei meio interessada em ler esse livro. E aí achei o audiobook dele e acabei pegando, meio descontraídamente. E não é bom. Essa é uma mistura de autobiografia como guia prático para se tornar adulto, em que ela fala coisas muito básicas, do tipo, você precisa pagar suas contas, escovar os dentes. Mas o recorte é bem de pobre menina rica, né? De, meu Deus, eu moro aqui nos Estados Unidos e eu ganho muito dinheiro fazendo vídeos e como é difícil a minha vida, porque eu tenho que lembrar de, sei lá, lavar a roupa. Ao mesmo tempo, ela não se propõe ser nada mais do que isso. É bem isso, é uma autobiografia de uma menina de 20 e poucos anos, americana, que tá sempre em Londres porque encontrou o namorado perfeito. Inclusive, eles são um dos casais mais lindos que eu já vi na minha vida. Vou deixar a fotinho aqui do lado deles, pra vocês verem, coisinha fofa. Mas é isso, não tem nada demais. Acho que uma vantagem, eu acho que eu teria gostado menos ainda. Eu dei 2 estrelas e meia, desculpa. Mas eu teria gostado menos ainda se eu tivesse lido o livro. Porque ouvir a narração da Arden é ótima, porque ela é muito engraçada, enfim. E aí nós voltamos para a categoria livros densos, que eu não vou conseguir dizer nem metade nesse vídeo. Que é 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary, com tradução do Joaquim Toledo Jr. Esse, então, é um livro em que o Jonathan vai traçar um panorama sobre a sociedade contemporânea, sobre como a gente lida com a questão do sono. Aqui ele vai lançar mão de algumas pesquisas, por exemplo, de
drogas, né, de medicamentos que tiram o sono. Ele vai falar também sobre essa questão da iluminação e como isso em empresas que precisam funcionar, né, no período noturno, funciona para driblar, digamos assim, a questão da escuridão da noite e desse, não sei se é imaginário a palavra certa. Talvez, desse imaginário de noite como o momento em que dormimos. Em todo momento aqui ele vai falar sobre como essa sociedade que visa o lucro o tempo todo trabalha para que nós, seres humanos, sejamos também produtos. E aí ele coloca a parte de como a eliminação do sono é importante para que nós sejamos submissos. Eu vou ler umas partezinhas que eu grifei sobre isso. A falta de sono acarreta um estado de extremo desamparo e submissão. A negação do sono é uma desapropriação violenta do eu por forças externas, é o aniquilamento calculado de um indivíduo. São técnicas e procedimentos pensados para induzir a estados abjetos de submissão, e uma das instâncias desse processo é a fabricação de um mundo que exclui radicalmente a possibilidade de cuidado, atenção ou consolo. Esse é um livro que faz a gente repensar muito como a gente consome, principalmente quando a gente não paga por isso. Muita gente, depois que terminou de ler esse livro, começou a repensar sobre a questão de redes sociais e de como a gente se torna, ou a nossa vida, né, a vida que a gente escolhe mostrar ali, se torna uma espécie de vitrine em que as pessoas olham, em que as pessoas desejam aquilo que a gente tem. E como a gente também, né, passa momentos e horas do nosso dia rolando a tela do celular e desejando aquelas coisas que a gente vê ali, que não necessariamente são verdades. Esse é um livro muito denso nesse sentido, me lembrou um pouco do Sociedade da Transparência, que eu falei, eu acho que em março ou em abril. Eu acho que eu falei no vídeo de leitura de abril. Me fez também ser uma dessas pessoas que diminui muito a quantidade que usa as redes sociais depois de ter lido. Eu excluí o Instagram, por exemplo, do meu celular, e tem dias que eu uso meu celular por 30 minutos. E antes eu usava por 2h30, 3 horas. Mas é isso, ele é um outro livro extremamente denso, ele tá cheio de marcações, aqui eu coloquei em rosa as referências que ele faz que eu quero ir atrás. Também tem várias. E que eu super, super recomendo, principalmente pra quem tá repensando essa questão de redes sociais e de como a gente passa o nosso tempo e de como a gente perde o nosso tempo também. Depois, eu finalmente terminei um baita calhamaço, que aí o vento levou, que eu estava lendo desde fevereiro. Sobre o que o vento levou? Desculpa, o vento levou da Margaret Mitchell, com tradução da Marilene Tombini. Sobre o que é esse livro? Aqui na capa a gente tem a maior história de amor do século XX. Eu acho que é muito desonesto colocar assim. Eu nunca tinha visto o filme antes de ler, eu não conhecia absolutamente nada da história. E eu jurava que era sobre um casal. E só isso. E eu pensei, meu Deus, né? O que tanto que esse casal passa para ter 900, quase 1000 páginas de um livro? Ele é muito mais do que só... Cadê a minha luz? E no fim, ele é muito mais do que só sobre isso. Esse é um livro sobre guerra, esse é um livro sobre adaptação, esse é um livro sobre transformação, sobre fome. E é também um livro sobre amor, mas talvez muito mais do que o amor romântico. É um amor por uma terra, é um amor por uma família, é um amor pelas memórias. Também essa dificuldade, ao mesmo tempo desse poder de transformação, essa dificuldade de transformação e de como absolutamente tudo pode mudar completamente do dia pra noite. E aí eu acho que tá aqui a grandeza dele. A escrita é muito, muito, muito gostosa de ler, porém eu não amei porque tem umas questões problemáticas de relativização, de violência. O Butler, eu não consigo gostar desse cara, eu acho ele extremamente violento. Tem uma cena que pra mim é estupro, no filme também mostra isso e me incomoda muito, não sei, me incomoda muito essa visão romantizada de forçar alguém a fazer sexo com você. Negros aqui são muito estereotipados. A Mami no filme também me incomodou absolutamente o tempo todo. Qualquer outra representação de pessoas negras ali no filme também me incomodaram. Enfim, é um livro que eu gosto, mas que eu vejo muitos, muitos, muitos problemas. Nesse sentido, e que talvez isso não tenha me deixado amar esse livro tanto assim. Mas a leitura é ótima. É fácil de ler, apesar de ter quase 1000 páginas. É bem gostoso de ler, apesar de ter quase 1000 páginas.
mas tem seus problemas. E eu acho que eles devem ser discutidos, devem ser comentados sim. Não dá pra simplesmente esquecer esse tipo de coisa. E, finalmente, a última leitura que eu fiz em junho foi o Sumshi, do Amazós, com tradução do Paulo Giger. Giger? Geiger? Não, eu sou péssima com nomes, aparentemente. Sobre o que é o Sumshi? Sumshi é a história de um menino que vive em Israel e que ganha uma bicicleta do tio. Ele começa a trocar essa bicicleta e ele fantasia demais sobre a vida dele. E ele gosta muito de uma menina. E ele anda pela cidade. E é isso. Eu achei ele tão rasinho, e aqui tá falando, né, o subtítulo, uma fábula de amor e aventura. Gente, qual que é o amor do menino? É ficar batendo na menina no recreio, assim, só que nunca apanhou de menininho que dizia que gostava de você no recreio e vai romantizar um negócio desse, sabe? É chato. Eu não sei o que eu esperava, talvez eu esperasse uma coisa mais poética e que tivesse mais coisa ali por trás, mas é basicamente o menino que fica trocando as coisas e aí se mete em confusão porque ele trocou a bicicleta do tio e agora ele quer rever, quer ter essa bicicleta de novo e ele não consegue, ele faz de casa. E eu não sei, talvez seja spoiler essa parte de fugir de casa. Mas é isso, é chato. É chato, não tem nada de amor. Eu acho que a parte mais legal desse livro é quando ele fala, mas é spoiler. Fique 30 segundos sem ouvir. É quando ele fala que o menino se apaixonou por ela e eles ficaram juntinhos aquele verão e acabou porque é isso, é o que acontece. Pode voltar, volte. Então é isso, não gostei, não entendi o propósito. Eu acho que não sei. Ele é bonito, sabe? Tem umas ilustrações fofas e tudo mais. Cadê? Tem umas ilustrações bonitas, foi meu primeiro contato com a Mozós, mas eu achei bem... Então é isso, essas foram as minhas leituras de junho. Não esqueça de deixar um like se você curtiu esse vídeo e se inscrever no canal. E tchau!